Aí, galera, aqui de novo, a gente tá na mesma situação aqui de trás, ó, vindo pra cima da I3. E aí, olha que legal, a gente já tem base de comparação. Por quê? Se a gente for comparar fundo por fundo, que é exatamente isso que a gente faz, e a gente sempre compara o último fundo, então vamos lá, ó. Esse, entre aspas, último fundo que ele tinha feito. Aqui, com o VX aqui. Este outro fundo, se a gente for pegar a hora que o VX toca a I3, olha lá o que está acontecendo. Opa, espera que deu Parkinson aqui na pessoa. Olha lá o que está acontecendo. Olha o VX encostando nessa I3. Então aqui você não tem divergência, você tem convergência para uma possível continuidade de movimentação, né? Aí você fala, eita, obrigado, né? E aí aquela coisa, se for para defender, você deixa o mercado defender e depois você analisa para ver se cabe alguma entrada, beleza? Então tá. O que o mercado está fazendo agora? Ó, este box, então, para que ele feche negativo, ele já fecha aqui, ó, no meio, né, no corpinho, na base do corpinho do box verde anterior, o primeiro positivo. Ali a região do 491, para arredondar a conta, né? Beleza. Se ele fechar um box inteiro negativo, que seria, então, este box que ele está trabalhando e mais um, ele dá justo em cima da I3, o 86 ali. Só que, a não ser que no fechamento desse box a barra do VX corra muito, o que eu quero dizer com corra muito? Faça uma progressão muito forte, muito rápida, e aí a abertura então do outro box negativo já venha para tocar ou romper a I3, a gente vai estar chegando lá com muito menos VX. E aí, de novo, quem é você na fila do pão? Você é o arrojado que vai defender o ponto junto com o mercado? Você é o arrojado conservador que vai deixar o mercado tocar a I3, fechar um box positivo, caso ele feche, não passe rasgando e vá lá para I4, I5, igual tem a Probeline ali. E depois que o mercado fechar, então, um box positivo, você vai pensar na entrada, porque aí você vai analisar novamente as ferramentas. Ou ainda, você não vai fazer absolutamente nada porque tem Probeline ligada, a DeWalt tá vendedora e você não se sente confortável pela questão da Probeline estar ligada. Tem que pensar nisso tudo. Por isso que eu falo que é tão importante você ter noção de quem você é na fila do pão, tá bom? Beleza? Eu sei quem eu sou na fila do pão, tá? Então, eu vou apregoar. Como assim, tio? Hoje eu acho que tem que estar rolando no caso do Ninja. Eu já tinha feito isso antes. Oxe. Eu nunca apelei tanto pro meu Ninja assim, então eu acho que é isso. Batman, já tinha feito isso antes, Batman, Robin. Isso, agora trava meu replay, quer ver? Bom, Robin, Batman, vocês estão de zoeira, né? Sacanagem isso aí. Enfim. Tá funcionando, Ju, porque tá mexendo o preço ali. Sim, agora voltou. É que é tanto ajuste que tem que fazer nesse replay do Ninja que, olha. Essa é a única coisa que eu aplaudo de pé o Profit, pra ser bem sincera. Ai, caramba. Então tá. Beleza. Vamos ver. No aguardo. Ó, aparentemente, VX aqui meio que dando uma batida de cabeça. Vamos ver. Progride, se regride. E aí, galera, por que eu tô fazendo essa operação apregoada? Primeiro, eu gosto de trabalhar apregoada, seja no perfil arrojado, seja no perfil um pouco mais conservador. Eu nunca boleto, esse é o meu perfil, eu já sei, eu tenho clareza disso, eu não gosto de comprar a mercado, eu não gosto de vender a mercado. Não é o meu perfil como trader, tá? Tem problema comprar mercado, vender a mercado? Não, não tem. De novo, perfil, tá? Eu gosto de trabalhar dessa maneira. Tem problema? Não, não tem. Desde que você não
trave, você não congele. Se o mercado vier para cima de você, o que não pode acontecer? Se você não estiver trabalhando com ordem oco, é justamente você dar aquela congelada monstra, né? E não conseguir ali clicar no zerar. Que no caso aqui é o close, tá? Sabe aquele botãozinho vermelho que eu adoro lá no Profit? Então, aqui chama close, né? No Ninja. Então, enfim. Que isso, tio? Larga de ser besta que eu fiz essa operação, que eu me lembro. Obrigado. O que eu não quero ver aqui agora? Ó, progrediu? Progrediu. Empatou? Ainda não. Essa barrinha ainda tá levemente menor que... Peraí, é isso que... como eu detesto essa coisa fofa chamada Ninja. Obrigada. Agora eu tiro a oco e vendo um só lá na I1. Pagando spreadzinho. Beleza. Galera, é isso. Simples assim. O que eu espero agora? Trabalhando frequência, ó. Fechamento do box me paga frequência. Tá meio desajustada essa frequência aí, né? Mas a oco tá configurada para 40 ticks. Parcial. Opa, se fechar negativo, o que a gente faz? Pula fora. Beleza. Operação tá no bolso. O que eu fiz aqui? Trabalhei com o mercado. O que eu fiz aqui? Eu li VX. Beleza, Rogério. Até mais. Fica tranquilo que vai ficar gravado. O que eu fiz aqui, galera? Vamos lá. Tava lendo VX. Nesse dia, obviamente, eu tava com FPLM também, tá? Mas, lendo VX. Então, primeira chegada. VX lá embaixo, tocando I3. Essa segunda chegada. VX aqui, ó. O que eu tenho? Eu tenho uma redução, eu tenho uma regressão nesse fluxo vendedor. Ju, mas a Probline tá ligada. Eu sei, só que de novo, se você não tem fluxo persistente, não adianta a Probline tá ligada, porque o mercado não vai chegar até lá. Isso é fato. Tá? Você precisa, lembra, anota isso, decora isso, tatua isso no teu DNA. Você precisa de fluxo. Quem faz o mercado é fluxo. Se você não tem fluxo persistente no direcional, o mercado não vai buscar Probline. Beleza? É isso. E aí, o que aconteceu aqui? Simples assim. O mercado, então, veio rasgando lá da MAP 0 até a I3, fez um pullback. E se isso era uma continuidade de tendência e tendência forte, ou seja, para vir buscar Probline e se manter, inclusive depois retesta uma I2 da vida, né? Tendência forte, não ganha mais ela e fica para baixo. Lembre, isso aqui é mapeamento, aula de mapeamento, tendência forte, não ganha mais de volta para cima a I2. Se fosse isso, essa segunda vinda aqui, a gente precisaria estar vendo mais força, mais fluxo, para justamente vir fazer esse rompimento. Então, justamente, faltou força, faltou fluxo, faltou o vendedor continuar batendo forte, empurrando para levar o ponto. E foi exatamente o que ele não fez. E aí, olha que extraordinário, através de mapa e de VX, você consegue ler isso e fazer uma operação com absolutamente zero de calor. Né? Porque que calor que o mercado deu aqui, ó. Pegou os 2 contratos que eu tinha apregoado, não fez um tique para baixo e me deu 2 frequências, né? Por que 2 frequências? Porque eu fiz a entrada aqui, já no fechamento do box positivo, ele me deu uma frequência. No fechamento, a favor são sempre 2 corpinhos de box. Então, um corpinho de box, o vermelho, com um corpinho de box, o verde. Então, uma frequência. Aqui a favor, 2 corpinhos de box, verdinho, segunda frequência. O mercado me deu 2 frequências com absolutamente zero de calor. Ele só pegou minha ordem e foi. Ruim, né? Horrível. E quem que me permitiu fazer essa leitura? Primeiro, o mapa. Primeiro, as maps. No segundo momento, quem que me deu a possibilidade? Justamente o VX. Por quê? Porque através dele eu consegui entender força, eu consegui entender fluxo, eu consigo entender direcional. E se nesse direcional a força e o fluxo é persistente o suficiente para levar aquele ponto
que foi defendido anteriormente, aonde o mercado segurou anteriormente, tá? Alô, Ju, tudo bom? boa tarde. Boa tarde. É uma pergunta simples. Eu queria saber o seguinte, quando acende o VX, né? Eu lembro que você uma vez comentou que que poderia dar um indício de compra. Eu poderia me basear nisso? Você pode se basear nisso para permanecer numa operação ou para entrar na operação. Caso a gente esteja falando de acender a linha da MAP dentro do VX, se é isso que você está falando. Isso mesmo. Tá, beleza. Quando ela atinge, por exemplo. Isso. Então, por exemplo, ó, você está pensando em permanecer na operação de compra, vamos só fazer uma suposição. Então, por exemplo, essa compra aqui que eu fiz, o que eu queria ver? A I2 apagando. A I2 apagou, porque a gente está regredindo, né? Lembra, a gente está voltando. Então, não é acender, nesse caso, é apagar. Aí, se eu quisesse levar essa compra lá na MAP 0, o que eu precisaria ver? Que a I1 apagasse, só que ela não apagou. Aí tá vendo que o mercado volta para baixo e acende a I2? Agora, por exemplo, você está a favor da tendência e a favor da movimentação. O que você quer ver? Você quer ver justamente as MAPs conforme o mercado vai caindo, né? E ascendendo. Beleza. Então, por exemplo, aquela venda da divergência lá da S1. O que você queria ver? Você queria ver justamente a MAP 0 não acende, só troca o VX de cor. Então, o que você queria ver? Justamente o VX ficando vermelho. Aí ficou vermelho. Opa. A I1 acendendo. Opa, acendeu. E aí o mercado continuar a progressão e acender a I2, a I3 e assim sucessivamente para o mercado continuar caindo. Infelizmente não foi o que aconteceu, porque aí você está vendo que apaga a I1, apagou a I1, você já estrangula teu stop gain aqui, apagou a I1, você já pula fora. Entendeu? Então, Entendi. isso é algo para você ou permanecer ou pular fora da operação. E dá para você trabalhar o tal do rompimento, que era o que a gente estava conversando na monitoria passada. Então, por exemplo, você não vendeu a divergência lá na S1. Só que a hora que ele veio para MAP 0, tá vendo que o VX acendeu vermelho? Ou seja, seria o equivalente a acender a MAP 0 no VX, né? Aí você fala, opa, vendi. O que não pode acontecer aqui agora? O VX ficar azul de novo, que seria o equivalente a MAP apagar. Não foi o que aconteceu. Beleza. Ainda assim, peguei tudo atrasado, só vim vender aqui a própria I1, porque acendeu lá. Beleza. Vendeu super atrasado, mas vendeu um rompimento. Acendeu a I1. O que você vai fazer? Primeiro, parcial na frequência, protege a operação. Apagou a I1, você está vendendo rompimento. Apagou a I1, pula fora, sai correndo. Entendeu? Então, dá para você permanecer numa operação conforme a progressão do mercado a favor daquele direcional que você já está embarcado, até que aquela MAP apague dentro do VX, ou dá para você trabalhar rompimentos, né? Só que o rompimento você precisa trabalhar ali com mais cautela e sabendo também que qualquer coisa você tem que pular fora rapidinho, porque lembra, o que te fez entrar e aquilo desconfigurou é o que vai te fazer sair, entendeu? Entendi. No caso dessa operação, você saiu por esse motivo. Foi porque apagou ali o VX, foi isso? Na verdade, essa operação que eu entrei para pegar 2 frequências mesmo. Então, aqui eu entrei aqui, ele me pagou uma frequência no fechamento do box, 2 frequências, que seria o equivalente a levar até a própria I1, que era a melhor venda do dia, porque a gente tinha Probeline ligada. Então, eu não estava na expectativa de levar muito mais do que isso. E mesmo porque, a hora que o mercado chegou aqui em cima, ó, tá vendo que o VX ainda estava longe de levar, a barrinha do VX estava aqui, ó. Tava mais fácil ele voltar para cima da I2, né, o mercado vir para cima, ou seja, vir para, né, pra I2 de novo, do que ir lá romper a I1. Então, por isso que pus no bolso. Entendeu? Eu tava lendo a falta de força do mercado continuar nessa regressão de VX para levar a I1 e lá na MAP 0. Então, por isso que eu pus no bolso.